Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui compartilhando os resultados do terceiro trimestre da Vivara, onde por mais uma vez apresentamos resultados bastante sólidos e principalmente em linha com aquilo que nos planejamos ao início do ano de 2025. A força desse resultado entregue, ela demonstra e reforça o tripé que sustenta a Vivara. Então, o primeiro parte desse tripé, a gente tem duas marcas muito fortes e aspiracionais. A segunda perna, a nossa alta qualidade em nossa força de vendas, né? Tendo a melhor força, a melhor equipe de vendas do Brasil e com uma alta capilaridade de lojas. Lembrando que a gente está próximo do marco de 500 lojas no território brasileiro. E por fim, e não menos importante, a nossa força, né, a nossa fortaleza, que é a nossa indústria, a nossa fábrica, que tem se demonstrado cada vez mais eficiente, capaz tecnicamente e produtiva. Esses pilares, aliados a decisões de longo prazo, alta capacidade de execução de nossas equipes e uma boa estratégia, nos trazem para este bom resultado. Lembrando aqui que no terceiro trimestre de 2024, a gente teve o resultado mais importante do ponto de vista de Same Store Sale. Então, de fato, foi um resultado bastante impactante aqui. Eu vou entrar com vocês aqui e detalhar um pouco de cada um dos grandes blocos, né, como crescimento, margem bruta e a nossa margem EBITDA. Do ponto de vista de crescimento, né, independente do cenário adverso que o varejo brasileiro vem apresentando, a Vivara está com uma performance muito sólida, muito robusta, onde tivemos um crescimento de 15,5% em receita bruta versus o ano anterior. E em receita líquida, um crescimento de 18% versus o ano anterior. Tal resultado se baseia em 5 grandes alavancas aqui. A primeira grande alavanca é a contínua abertura de novas lojas, principalmente a abertura de lojas Life. Até o momento, a gente abriu 17 novas operações no Brasil e até o final do ano, a gente já tem contratada todas as lojas para atender ao guidance dado no início do ano de abertura entre 40 e 50 lojas. A segunda grande alavanca é a evolução, né, e talvez a principal delas, do nosso modelo de demanda, né, o nosso modelo preditivo, aonde ele nos possibilita alocar a joia correta, né, e produzir a joia correta para a loja correta. De fato, ajudando a gente a gerar valor cada vez mais e utilizar cada vez melhor o nosso estoque. A terceira grande iniciativa é o nosso reforço do nosso programa de treinamento gerentes de lojas e vendedoras. Então a gente tem reforçado esse treinamento em loco, em todas as praças do Brasil, de modo a extrair o máximo potencial da nossa força de vendas. Em quarto lugar, o nosso tema tão importante que é produtos, né? Então a gente tem sido muito eficiente do ponto de vista de lançamentos, com designs muito assertivos e possibilitando o cliente a comprar nas nossas marcas em todas as jornadas, né, da vida, desde presenteáveis até joias de fato especiais que marcam uma data comemorativa. Por fim, e não menos importante, a gente tem trabalhado arduamente para reforçar os nossos canais digitais, trazendo assim uma maior captação de clientes de uma maneira mais otimizada e focando muito em melhorar a nossa conversão através de algumas iniciativas. Iniciativas estas, em primeiro lugar, a melhoria das integrações sistêmicas, que possibilita uma melhor jornada, uma melhor experiência e principalmente mais produtos expostos nos nossos canais digitais. E por fim, a abertura de 2 novos grandes e muito importantes canais para o nosso digital, para a nossa jornada digital. A primeira delas, a maior penetração através do nosso aplicativo, que foi lançado em meados de abril e já tem uma presença significativa nas nossas vendas digitais, com uma taxa de conversão 3 vezes maior do que o nosso site. E uma nova iniciativa que vem se intensificando cada vez mais e vai ter
terá um investimento grande aqui para o próximo ano, que é a venda consultiva, né? A venda através da nossa personal shopper, que tem apresentado uma taxa de conversão 10 vezes maior do que o nosso canal digital. Então, a gente tem cada vez mais intensificado essa jornada e esse tipo de venda. O nosso segundo grande bloco é com relação à nossa margem bruta. Margem bruta é essa que nos dá bastante orgulho, né? Foi a maior margem bruta apresentada já na série histórica para um terceiro trimestre, desde a abertura do IPO. Tá? Essa margem bruta ela atingiu 71,4%. Impressionante 71,4%, com uma expansão de 4,4 pontos percentuais. E em bases comparáveis aos anos anteriores, né, excluindo o efeito do GGF, uma expansão de 2,9 pontos percentuais. Essa expansão se dá a um fruto de muito trabalho e de iniciativas estruturais, já comentadas com vocês. Iniciativas estas que vieram para ficar. Iniciativas como a maior penetração da categoria Life, né? Trabalho esse que já vem sendo, né, desenvolvido ao longo dos últimos trimestres e anos também, com as aberturas de novas lojas. Em segundo lugar, a melhoria das negociações com os nossos fornecedores, aqui tanto de produtos acabados quanto de insumos, principalmente em gemas e em relógios. E a terceira iniciativa, e talvez a mais importante, é a potencialização dos nossos resultados através da implementação do novo centro de distribuição no Espírito Santo. Centro de distribuição este que já opera em cerca de 70% a 80% de sua capacidade. Por fim, estamos muito orgulhosos e também apresentamos a nossa maior margem EBITDA da série histórica para um terceiro trimestre, desde a abertura de capital. Atingimos 26,3% em margem EBITDA, com uma expansão de margem de 3,6 pontos percentuais versus o ano anterior. E em bases comparáveis de GGF, uma impressionante expansão de 2,5 pontos percentuais. Isso demonstra que, de fato, estamos com a estratégia correta, no caminho correto, mas principalmente com uma alta capacidade de execução dessa estratégia. Quero aqui fazer uma breve pausa e agradecer a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos fornecedores e principalmente a todos os nossos clientes. Elias, convido você aqui para detalhar o nosso resultado. Por hora, muito obrigado a todos e até breve. Obrigado, Ícaro. Olá a todos, tudo bem? Bom, vou detalhar os números ao longo da apresentação, mas como vocês podem ver, gostaria de destacar aqui 3 pontos muito importantes. Primeiro, que a gente cresceu mais de 15% versus o ano passado. A gente alcançou a maior margem bruta e a maior margem EBITDA da história da companhia para um terceiro trimestre desde a nossa abertura de capital. E a gente fez tudo isso enquanto entregou a maior geração de caixa para um terceiro trimestre da história da Vivara. Seguindo a apresentação, a gente segue firme com o nosso plano de aceleração de abertura de lojas. Só em 2025 já abrimos 17 novas unidades e ainda temos várias em obras com inaugurações que estão previstas aí para antes do Natal. Essas lojas vão ser em shoppings muito relevantes, consolidando a Life em locais onde a gente já tem Vivara, chegando com a primeira Life em novas cidades ou inaugurando a Vivara em shoppings com alto potencial. A gente está muito satisfeito com os ROICs e com a maturação dessas lojas Life e também com o desempenho combinado que as duas marcas têm dentro do mesmo shopping. Atingimos 805 milhões de reais em receita bruta. Como eu falei, um crescimento de mais de 15% versus 2024. E aí eu quero destacar principalmente o same-store sales das lojas Vivara. A gente conseguiu crescer mais do que no terceiro TRI de 2024. E o outro destaque importante é a nossa operação do Centro de Distribuição do Espírito Santo. Nesse trimestre, a gente já fez o setup da operação, já estamos abastecendo todas as lojas fora do estado de São Paulo a partir do CD, e agora, no quarto TRI, a gente inicia também a operação do nosso e-commerce, fazendo o ramp-up por lá gradualmente, ou seja, alguns itens de Life e relógios já estão sendo expedidos por lá. Com isso, a menor receita de subvenção vinda de Manaus
já começa a ser compensada pela subvenção gerada no CD do Espírito Santo, totalmente em linha com o nosso planejamento desde o início do ano. E o maior destaque desse trimestre está nas lojas Vivara. Como vocês podem ver, atingimos 532 milhões de reais em receita bruta, com crescimento de same-store sales de 14,7%, acima dos 14% registrados em 2024. Esse resultado vem da assertividade que a gente teve nos novos lançamentos, principalmente as linhas Duo, Diamante Laboratório e Prata Vivara, todos os três com tickets médios bastante atrativos para os nossos clientes. Esse crescimento vem também da maior alocação, da melhor alocação de sortimento em lojas e da disciplinada gestão de preços e markups. Já nas lojas Life, atingimos 154 milhões de reais em receita bruta. Como vocês podem ver, um same-store sales de 7,6%. Esse foi um trimestre importante, com a migração saudável que a gente já vê das vendas da Life, saindo das lojas Vivara, para a maior venda dentro da própria marca. Isso reflete a maior maturidade que a gente começa a ver na nossa marca. Começamos também a reduzir gradualmente a exposição de algumas lojas Vivara com a marca Life e começamos agora a nos preparar com mais freshness, portfólio novo e mais inovação para o Black Friday e para o Natal. Seguindo, a gente vê que no nosso e-commerce atingiu a marca de 112 milhões de reais de receita bruta, com a maior participação das categorias Life e relógios dentro da receita do e-commerce. A gente teve um forte crescimento do Omnichannel, com mais lojas Hub que foram habilitadas para entregar direto para o cliente, reduzindo assim os prazos de entrega e melhorando também a experiência que esses clientes têm ao comprar dessa modalidade. Avançamos muito com o time de Personal Shoppers, ou seja, vendedoras treinadas que fazem a venda assistida com conversão mais de 10 vezes maior que o nosso site, uma alavanca que a gente quer continuar desenvolvendo nos próximos trimestres. Nosso app segue ganhando representatividade e também os investimentos que a gente está fazendo em mídia estão cada vez mais calibrados entre brand e performance. Nesse TRI, a gente atingiu a maior margem bruta para um terceiro trimestre desde nosso IPO. Esse aumento de margem continua apoiado nos mesmos pilares que a gente viu no trimestre anterior, ou seja, maior participação das linhas Duo, linha de Diamante Laboratório e Prata Vivara dentro do mix da Vivara, a melhor negociação com fornecedores de relógio, a contínua gestão de preços e markups de forma bastante eficiente que a gente tem feito e a internalização da produção Life na nossa fábrica em Manaus. A gente já vê ganhos de produtividade vindo da fábrica, com colaboradores mais experientes e uma queda importante de horas extras, permitindo a otimização do quadro de funcionários. Também atingimos a maior margem EBITDA para um terceiro trimestre desde nosso IPO. Esse crescimento de margem está ancorado principalmente na margem bruta, mas não é só isso, né? A gente vê que a vigilância que a gente tem com as despesas fizeram a gente chegar nesse indicador. A gente vê as despesas de marketing nesse trimestre totalmente dentro da normalidade, uma vez que a gente teve um patamar menor de investimentos em marketing no ano passado, e os ganhos de eficiência que a gente conseguiu na linha de pessoal, mais do que compensando esse aumento. Seguindo, a gente vê que nosso lucro líquido também aumentou bastante. Nesse trimestre, a gente foi ajudado além de todo o crescimento de margem bruta e EBITDA que a gente também teve um crédito extemporâneo de PIS e COFINS que impulsionou ainda mais nosso crescimento de lucro líquido. E a gente continua a manter uma gestão muito próxima dos nossos estoques. Aquele nosso projeto de otimização que a gente vem falando ao longo desses últimos trimestres segue conforme a gente vem planejando. No terceiro trimestre, a gente conseguiu movimentar joias de lojas com baixa velocidade de vendas para lojas com maior velocidade de vendas, e a gente conseguiu também derreter peças com giro mais baixo, o que trouxe mais matéria-prima para que a gente possa fomentar a fábrica e produzir itens com velocidade de venda mais alta. Com isso, a gente encerrou o trimestre com cerca de 130 quilos de ouro, além do que a gente precisa para fomentar a produção nesse quarto TRI. Isso dá bastante flexibilidade para a gente nas compras de matéria-prima ao longo dos próximos meses. E a gente ainda tem outros produtos que estão hoje em loja e que podem ser alvo de derretimento, caso eles não sejam vendidos agora nessa sazonalidade, e que vão certamente fazer com que a nossa necessidade de compra de ouro em 2026 seja ainda menor. E o resultado disso tudo é que mesmo preparando a empresa para o Black Friday e para o Natal, o estoque cresceu só 8,5%, abaixo aí do que a gente vê de crescimento normal de um segundo para um terceiro trimestre nos anos anteriores. No caixa, tivemos menor capex no trimestre, com savings que
que a gente já vem falando nas negociações com fornecedores, menos aberturas de lojas e menos também investimentos em TI. No nosso resultado operacional, conta da antecipação de recebíveis que a gente comunicou no último trimestre, mas excluindo esse efeito, a gente entregou a maior geração de caixa operacional para um terceiro trimestre em toda a história da Vivara. O endividamento bruto encerrou em 551 milhões de reais. Esse TRI, vamos lembrar que a gente emitiu uma debênture, resultando na redução do spread e alongamento de prazo. Com isso, a gente teve um aumento da nossa dívida bruta, mas a gente, ao mesmo tempo, reduziu em 225 milhões de reais as linhas de risco sacado. Por fim, queria agradecer aqui todo o time de vendas, o time da fábrica, administrativo, de operações, enfim, todo mundo que compõe aqui a Vivara por esse excelente resultado. E queria falar também, aqui antes de passar a palavra para o Ícaro, que eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez de uma convenção de vendas aqui na Vivara. Pude ver muito de perto a força que a gente tem das nossas vendedoras, das nossas gerentes, e fiquei muito feliz e animado com o que a gente deve ter ao longo dos próximos trimestres e anos. Por isso, devolvo a palavra para o Ícaro para falar um pouco das perspectivas futuras que a gente vê para a nossa empresa. Com você, Ícaro. Valeu. Obrigado, Elias. Pessoal, vamos falar um pouquinho de perspectiva, um tema tão relevante que vai guiar aqui os nossos próximos trimestres. Tá? Trago para vocês aqui algumas macro iniciativas. A primeira delas, a perspectiva para a nossa sazonalidade de final de ano, que é tão importante, faz uma boa parcela da nossa venda, com relação a Black Friday e ao Natal. Então a gente tem se preparado muito ao longo dos últimos meses e reforçado aqui a nossa estratégia em o que a gente acredita. Estamos com um bom nível de estoques nas nossas lojas, com boas campanhas, lançamentos impactantes, muito robustos e com uma qualidade impressionante. Agora, no final de outubro, a gente teve a oportunidade de reforçar isso com a nossa força de vendas. Então, a gente voltou a ter uma convenção de vendas, onde a gente teve a oportunidade de premiar as melhores gerentes de loja do Brasil. Tivemos aqui com cerca de 100 gerentes, com a oportunidade de bater um papo, de se aproximar cada vez mais da operação e principalmente prepará-las para os próximos 3 meses que serão fundamentais aqui para o resultado do nosso ano. Eu não tenho dúvida de que estamos muito preparados e confiantes para entregar a maior e a melhor Black Friday e o melhor e maior Natal da história da Vivara. Em segundo lugar, um tema bem relevante para nós é com relação à agenda de Same Store Sale das lojas Life. Então, a gente tem trabalhado bastante duro com as nossas equipes para cada vez mais entregar um Same Store Sale mais robusto neste canal que é tão importante. E aqui pautado em algumas grandes iniciativas. A primeira delas é o aumento do ritmo de inovação. A segunda delas é a melhora da exposição dos produtos em loja. Então, com iniciativas bastante interessantes e que já demonstram resultados importantes, que a gente vai compartilhar com vocês nos próximos trimestres, mas basicamente de como extraímos mais potencial através dos produtos e através de uma melhor exposição em loja. E por fim, a contínua tarefa de aumentar a qualidade das nossas equipes, da nossa força de vendas, através de boas contratações e um ótimo ritmo de treinamento. Acho que o que vale ressaltar aqui, do ponto de vista de produto, de ritmo de inovação, a gente tem algumas frentes que já vêm dando bastante resultado. A primeira delas, onde a gente já apresentou para vocês no início do ano, o aumento do ritmo de lançamentos em coleções, que nos trouxe para um outro patamar de Same Store Sale nessa categoria. A segunda delas, com o lançamento de Disney, que aconteceu no final de setembro e já em outubro representou para pingentes Moments 10% dessa categoria, voltando ao patamar histórico do que tínhamos em Disney no passado. Então, algo bastante importante para nós que faz a subcategoria de Moments se reinventar. Por fim, do ponto de vista de inovação, de lançamentos, temos mais 2 grandes iniciativas. Comerciais, onde a gente vê
principalmente em solitários, aparadores e também na categoria de alianças, oportunidades muito interessantes para conquistar novos clientes aqui para as lojas Life. E a última delas é o lançamento de relógios da marca Aquion nas lojas Life, relógios masculinos, direcionados ao público masculino. Assim como fizemos nos últimos trimestres, seguiremos avançando nessa agenda de otimização de estoques e de geração de caixa operacional, basicamente baseada nos planos já aqui muito bem enfatizados pelo Elias e já comentados nos últimos trimestres. A otimização desses estoques passa por um processo de redistribuição de joias entre lojas, otimização de sortimentos, derretimento dessas joias e, por consequência, reutilização dessa matéria-prima na nossa fábrica. Esse processo tem acontecido. A ótima notícia, e a gente já detalhou isso para vocês aqui no nosso release, é de que temos o suficiente de matéria-prima em nossas mãos para os próximos meses, ou seja, não tendo a necessidade de compra de ouro para os próximos meses aqui. Então, isso naturalmente nos traz uma redução em dias de estoque e também uma natural geração de caixa operacional aqui para os próximos meses, para o final de 2025 e para o início de 2026. Por fim, e como último grande destaque, o nosso 2026 já se iniciou. Aqui o tema é a aceleração de novas lojas, de abertura de lojas, principalmente em lojas Life e também lojas de rua, o nosso novo modelo que iniciaremos um teste em 2026. As equipes já têm trabalhado bastante duro nesta iniciativa. Já temos aqui um pipeline formado para o início de 2026 e o recado é que nós voltaremos ao ritmo de abertura que fazíamos no passado. Então é uma alavanca, um motor de crescimento muito importante para nós, de modo que a gente continue na nossa agenda de crescimento sustentável, sólido e robusto. Pessoal, agradeço vocês aqui mais uma vez, principalmente aos nossos colaboradores e clientes e também aos nossos parceiros. Sem todos vocês seria impossível construir essa história de grande sucesso. Tenho certeza que o nosso futuro é bastante promissor. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima conexão aqui. Um grande abraço.